Olá, seja bem-vindo à apresentação do e-book Planejamento e Gestão de Cronogramas de Construção. Lições e resultados de um caso real aplicado. Eu sou Rosaldo de Jesus Nocera, engenheiro civil, bacharel em administração de empresas, obtive 3 certificações do PMI, bem como a certificação da Microsoft com o Microsoft Project. Basicamente atuei na implantação de empreendimentos industriais em várias áreas e sou autor de mais de 20 livros sobre Microsoft Project e sobre gerenciamento de projetos. O porquê do e-book? A razão desse e-book é apresentar um caso real de reestruturação do planejamento de uma construção, considerando a EAP, os cronogramas, desde o diagnóstico de problemas encontrados até o acompanhamento dos resultados finais, mostrando desafios, soluções e resultados obtidos. Também mostrar como transformar o cronograma em uma ferramenta real de gestão, capaz de aumentar a previsibilidade, reduzir custos e evitar atrasos. O projeto trata-se de um condomínio residencial financiado pela Caixa Econômica Federal, dividido em 2 fases. A fase 1, composta de 11 blocos de edifícios verticais, com 4 pavimentos e a cobertura, sendo 4 apartamentos por pavimento. Também inclui a infraestrutura, contando com 2 salões de festas, churrasqueira, piscina, parque aquático kids, spa, quadra de beach sports, espaços de lazer complementares, guarita, central de GLP, cisterna, castelo d'água, rua externa e serviços gerais. A fase 2, composta de 10 blocos de edifícios e complementos da infraestrutura. No capítulo 2 do e-book, além do memorial descritivo do projeto, eu mostro a planta de modulação com a fase 1 e a fase 2, inclusive a metragem quadrada da área construída. Informações complementares. Execução das atividades através de empresas subcontratadas, com a exceção de uma equipe própria da construtora, responsável por pequenos serviços e reparos, como a retirada de rebarbos do concreto. Essa equipe não foi considerada no cronograma. Situação de suprimentos. Os blocos de edifícios da fase 1. Todos os materiais já estavam adquiridos e recebidos na obra, conforme informação da construtora. Infraestrutura da fase 1. Sem a lista de materiais a serem adquiridos, tanto para as atividades em andamento ou não iniciadas. Blocos de infraestrutura da fase 2. Também sem a lista de materiais a serem adquiridos para essa fase. Escopo da minha consultoria. Fase 1. Reestruturar totalmente a EAP, direcionando-a para as entregas. Criar um novo cronograma para a finalização da fase, considerando, logicamente, as boas práticas, utilização do MSProj, com a configuração adequada do calendário, com inclusão de feriados, previsões de chuvas, sequência executiva correta, novas estimativas de duração das atividades, verificação do caminho crítico e do término do projeto. Tudo isso considerando as equipes atuais das subcontratadas na obra. Segundo a análise da necessidade de antecipação de atividades ou alocação de mais equipes pelas subcontratadas, visando a conclusão da fase no prazo contratual. Terceiro, acompanhamento e controle semanal das atividades, com tomada de ações corretivas para os desvios de prazos. E da fase 2, o desenvolvimento total do planejamento, incluindo a EAP e os cronogramas. E também a análise da necessidade de antecipação de atividades ou alocação de mais equipes pelas subcontratadas, visando a conclusão dessa fase no prazo contratual. Equipe de trabalho e modos operantes da consultoria. Bom, a equipe de trabalho, além de mim, a equipe da construtora alocada na obra foi composta por um engenheiro recém-formado, responsável pela infraestrutura das fases 1 e 2. Um estagiário de engenharia civil, responsável pelos blocos de edifícios das fases 1 e 2. Outro estagiário de engenharia civil, responsável pelo levantamento dos quantitativos de serviços, de acordo com os índices do SINAP, da fase 2 dos blocos,
e da fase 1 para as atividades não executadas e da fase 2 da infraestrutura. Como pré-requisito, todos esses colaboradores da construtora participaram das minhas videoaulas de planejamento e controle de obras com o Microsoft Project, para acelerar o processo de replanejamento e controle de ambas as fases. Modus operandi da consultoria. A consultoria foi desenvolvida através da realização de 2 ou 3 reuniões semanais online com cada um dos colaboradores citados. Além disso, os colaboradores contaram com o apoio técnico do gerente da obra, um dos sócios da construtora, para a definição da sequência executiva, duração das atividades e outros aspectos. Situação encontrada para a fase 1 do projeto. Primeiro vamos ver a situação dos blocos de edifícios. Problemas encontrados na estrutura analítica do projeto, na EAP. Bom, conceitualmente, a EAP deve ser direcionada para as entregas do projeto. Locação de obras, fundação de obras, essas coisas não são entregas, são serviços. Observem que, do lado esquerdo, todos os blocos estão dentro do serviço de locação de obras, em vez de estar todos os serviços de cada bloco dentro dele. Aqui do lado direito, todos os blocos estão dentro de fundações de obras. Depois, dentro de blocos e baldrames de obras, estavam todos os blocos novamente. Essa estruturação causou problemas na estruturação do cronograma, com atividades sequenciais separadas por mais de 50 linhas no cronograma, como esse exemplo que eu mostro aqui. E também, essa estrutura incorreta do cronograma impossibilitou saber a porcentagem concluída de cada pavimento e de cada bloco. Informação essa crítica para a construtora, até por questões de medição junto à Caixa Econômica Federal. Problemas encontrados na utilização do project. Primeiro, falta de configuração do calendário. Horário diário não compatível com o praticado, sem inserção de feriados e dias não úteis e sem previsão de dias improdutivos por chuvas. Inserção de buffers, que são reservas de tempo, em todos os pavimentos dos blocos, sem indicação da finalidade e critério do estabelecimento da duração dos mesmos. Outro problema, ocultação da coluna modo da tarefa, sendo que várias tarefas estavam configuradas como agendamento manual, mascarando, obviamente, o caminho crítico. A ausência da coluna EDT, ou da numeração de estrutura de tópicos, que é um recurso amplamente recomendado para facilitar a organização e leitura do cronograma. Não utilização e atribuição de recursos, nem de materiais, mão de obra e equipamento às atividades. Portanto, sem listas de recursos necessárias do início ao final da fase. A ausência da linha de base. Não foi salva nenhuma linha de base, não sendo possível, portanto, comparar o planejado com o realizado, impedindo a análise de desempenho e desvios. E centenas de atividades já estavam definidas como concluídas, sem qualquer variação de data de início e término, inclusive os buffers citados anteriormente. A situação da infraestrutura, da fase 1. Eu vou mostrar aqui a EAP e vou citar alguns dos problemas. Primeiro, falta do nome do projeto. Veja que aqui a linha 1 estava já com indireto geral, serviços indiretos em geral. Outros problemas. Criação de subníveis necessários. Por exemplo, topografia. Tem, dentro desse item, serviço topografia geral e geral urbano. Agrupamento incorreto de serviços. Dentro de urbanismo, tem vários serviços que basicamente não se referem ao urbanismo. Outro problema, não desmembramento por áreas físicas, como salões de festa, churrasqueira, guarita, etc. E repetição de serviços, por exemplo, rede hidráulica tem em vários locais, aqui dentro da EAP. Tem aqui também. Eu citei aqui, esses são os itens que eu citei, como problemas lá na EAP. Problemas encontrados na estruturação do cronograma e também na utilização do Microsoft Project são os mesmos problemas citados nos blocos de edifícios, como tarefas com agendamento manual, calendário sem previsão de chuvas e com horário diferente do real. Situação do orçamento. Alguns dos problemas.
Primeiro, contratação da empresa orçamentista sem especificar as necessidades do planejamento e controle. Por exemplo, quantitativos por pavimento e bloco, por área da infraestrutura e por serviços gerais. Então foram entregues quantitativos globais e não foram entregues as respectivas memórias de cálculo. Não utilização dos índices do SINAP, que são necessários quando a obra é financiada pela Caixa Econômica Federal. Sem detalhar as categorias profissionais de cada serviço, optando por indicar valores globais de mão de obra. Tudo isso causou incerteza nas compras de materiais, com custos divergentes, compras complementares e emergenciais, mão de obra sem detalhamento das categorias profissionais, não possibilitando a verificação das equipes alocadas pelas subcontratadas, mão de obra sem detalhamento das categorias profissionais, não possibilitando a verificação das equipes alocadas pelas subcontratadas, e necessária a contratação de profissional para novo levantamento de quantitativos e orçamento com base nos índices do SINAP, por pavimento e por bloco. Agora vamos ao replanejamento da fase 1 dos blocos de edifícios. Primeiro, reestruturação da EAP por pavimento e por bloco. Então vocês vejam aqui, exemplificando o bloco R, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento, serviço de cobertura e serviço externo de fachada. Depois, reestruturação do cronograma, obviamente por pavimento e por bloco. Então foi revista a sequência executiva, juntamente com o pessoal da obra, o agendamento automático, foi feito um calendário consistente com feriados e previsões de chuvas, sem buffers, foi verificado o caminho crítico e data de término previsto, foi visto a necessidade de equipes adicionais de algumas subcontratadas para término no prazo contratual. Além disso, foi feita uma análise dos cronogramas de cada subcontratada, visando identificar possíveis descontinuidades dos serviços em determinados períodos e a tomada de ações corretivas, para evitar possíveis pedidos de aditivos contratuais por falta de frente de trabalho. Aqui está um exemplo do cronograma com previsões de chuvas, com feriados, tudo mais. A IAP foi reestruturada por serviços gerais e por área física, como nós temos aqui, serviços gerais, vários serviços, e depois por áreas físicas. A reestruturação do cronograma foi feita também por serviço geral e por área física, semelhante ao cronograma de blocos de edifícios. O acompanhamento e controle da fase 1, tanto para blocos de edifícios quanto para a infraestrutura. Inicialmente, foi definido um conceito importante com todos os participantes, que antes de ser corretivo, o acompanhamento e controle deve ser preventivo e colaborativo entre todos os setores da construtora, né? Planejamento e controle, orçamento, suprimentos e pessoal de campo e as subcontratadas. E foi definido um procedimento de acompanhamento e controle, que resumidamente mostrava as ações a serem desenvolvidas diariamente por cada setor da construtora com relação a, primeiro, ausência da mão de obras contratadas e reprogramação das atividades. Segundo, adiantamento ou atraso no recebimento de materiais e reprogramação das atividades, caso necessário. Ocorrência de chuvas não previstas e reprogramação das atividades. E, todas as sextas-feiras, levantamento do progresso físico das atividades com a tomada de ações corretivas de desvios e emissão da programação para as próximas 2 semanas. Planejamento da fase 2 dos blocos de edifícios. A IAP foi estruturada visando a divisão do trabalho por blocos e pavimentos, e igualmente como foi feito para a fase 1, foi feita a configuração apropriada para projetos de construção, um calendário do projeto consistente, com dias úteis e previsões de chuvas, uma sequência executiva clara e realista das atividades, atribuição total de recursos de atividades, permitindo a obtenção de listas de materiais, de mão de obras, de equipamentos, do começo ao final da obra, e o cronograma de custos, possibilitando o acompanhamento financeiro da fase. Planejamento da fase 2 da infraestrutura. Também a EAP foi estruturada visando
a divisão do trabalho por serviços, que são apenas serviços complementares nessa fase. Quanto ao cronograma, as mesmas considerações do cronograma dos blocos e edifícios e o acompanhamento e controle dos cronogramas. Acompanhamento dos prazos. Então foram incluídas colunas específicas de controle no MS Project para identificar variações de prazo, causas responsáveis e ações corretivas. Então aqui nós temos variação de término, causa do atraso, responsável e ação corretiva. E também foi desenvolvida a curva S geral dos blocos e também a curva S por bloco. Isso em termos de prazos. Também, com relação ao acompanhamento e controle dos custos, foram inseridas colunas específicas de controle para identificar as variações de custos, causas responsáveis e ações preventivas futuras. Todas as colunas aqui do Project. Também foi desenvolvida a curva S geral dos blocos e por bloco, bem como geral da infraestrutura e por serviços de custos. Controle de compras de materiais. Além das listas já retiradas de materiais necessários, foram incluídas colunas específicas no MS Project e complementadas no Excel para comparação dos custos previstos com os custos reais. Então aqui tem a quantidade total, o custo unitário, que é a taxa padrão, o custo da linha de base, custo real de compra, variação de custo e explicativa. E, finalmente, vamos ver aí as lições aprendidas pela construtora. Primeiro, lições aprendidas com relação ao EAP. Ela deve ser estruturada visando as entregas do projeto. Nesse caso, por blocos e pavimentos, por serviços gerais e áreas da infraestrutura. A EAP deve ser estruturada antecipadamente à realização do orçamento. Lições aprendidas com relação ao orçamento. O orçamento deve ser estruturado obedecendo a estrutura da EAP e detalhado até o nível de atividades do cronograma. Para obras financiadas pela Caixa Econômica, utilizar índices do SINAP, caso falte algum serviço, consultar o DENIT. O orçamento deve apresentar as listas completas de materiais, equipamentos e mão de obra. O orçamento deve entregar as memórias de cálculo dos levantamentos de quantitativos de serviço. Lições aprendidas com relação à estruturação do cronograma. O cronograma deve incluir integralmente a EAP, os pacotes de trabalho e as atividades executivas. A ordem das atividades deve obedecer à sequência executiva das mesmas. Nenhum serviço deve ser incluído no programa sem que esteja vinculado a um pacote de trabalho da EAP. Serviços adicionais devem ser incluídos formalmente com nova linha de base. Com relação ao Microsoft Project, os programadores devem ser treinados e capacitados na utilização do software. Os recursos devem ser atribuídos às atividades, visando a obtenção das listas de materiais, de mão de obra e de equipamentos, bem como o controle financeiro. O acompanhamento e controle deve ser diário, e a utilização do cronograma deve ser semanal. Para cada desvio ou de prazo ou de custo, deve ser identificada a causa, o responsável e a ação corretiva ou preventiva tomada. Se você gostou desse e-book, aqui estão as informações para você adquiri-lo. Agradeço aí a sua atenção e espero que isso tenha sido um bom exemplo para você.